compartilhar a mensagem. Deu uma enroscada. Aí. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, que é o primeiro texto que nós vamos conversar para a mensagem de hoje. Muito bom, muito bom. Bom, nesses últimos 2 meses, como o Alex já comentou na EBD, nós estamos trabalhando então um tema. As pregações agora estão sendo com temas, e o primeiro tema que os irmãos escolheram para compartilhar com a igreja nas últimas 7 semanas, nos últimos praticamente 2 meses, era o tema sobre comunhão. E tem sido muito edificante para mim ver esses homens que Deus capacitou com tantos dons subirem aqui e compartilharem sobre um tema tão importante que muitas vezes, infelizmente, nós nos esquecemos de dar importância, né? Que é o tema da comunhão. A gente não teve a oportunidade de ver o Alex falando sobre esse tema, porque ele está na EBD, mas esperamos que em breve a gente possa ser contemplado com as mensagens que ele tem trazido para os irmãos também. E hoje nós vamos encerrar esse assunto de comunhão. Temos muitas coisas, poderíamos ficar aqui o ano inteiro falando sobre comunhão, e nós não íamos terminar de falar sobre esse tema. Mas hoje nós vamos encerrar esse tema, porque a partir de semana que vem nós já temos um outro tema para começar a compartilhar com os irmãos. Os homens já têm se preparado aí com esse tema, e nós vamos, durante os próximos meses agora, conversar sobre outros temas. E hoje eu gostaria de trazer um encerramento, então, sobre esse tema de comunhão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre o que cada irmão trouxe sobre comunhão. Mas o nosso tempo é curto, então eu não vou conseguir compartilhar e fazer a gente trazer essa lembrança do que cada irmão trouxe a respeito de comunhão. Mas, com a graça de Deus, nós temos nossos equipamentos aqui que têm sido adquiridos através das ofertas dos irmãos, e nós temos a oportunidade de gravar essas mensagens agora. Então, todas as mensagens com esse tema de comunhão está lá na nossa página no YouTube. Você pode rever as pregações dos irmãos e estudar um pouco mais sobre esse tema que é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Tá bom? Então, por isso eu não vou comentar, mas graças a Deus em Cristo Jesus por essa tecnologia, e hoje nós temos todo esse material aí, esse acervo de pregações, para que a gente possa reassistir essas pregações. Muito bom, então para encerrar o tema de comunhão, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é a seguinte: Igreja, um treinamento para a comunhão eterna. Então esse é o último tema que nós vamos conversar. Igreja, um treinamento para a comunhão eterna. E eu quero começar com 3 perguntas para que você comece a pensar sobre o assunto que eu quero introduzir nesta manhã, tá bom? As perguntas para você ir pensando é o seguinte. Primeira pergunta: o que a igreja significa para você? O que a igreja significa para você? Segunda pergunta: a igreja é importante para você? A igreja tem uma importância para você? E a terceira pergunta: o que você e eu, o que nós estamos dispostos a fazer para que a igreja mantenha a sua comunhão? O que nós estamos dispostos a fazer para que a igreja mantenha a comunhão? Eu tenho feito o meu papel como irmão, como cristão? Porque tratar sobre comunhão, como nós já estamos vendo nas últimas 7 semanas, nós temos que entender que cada um de nós precisa fazer a sua parte para que a comunhão seja algo pleno, assim como Deus espera da sua igreja. Mais algumas perguntas para nós pensarmos sobre comunhão. Como podemos tratar de comunhão
num período tão caótico em que nós estamos vivendo no mundo todo, como podemos tratar de comunhão se estamos mais longe do que perto? Como podemos tratar de comunhão dessa forma? Como nós podemos exercer a comunhão nesse momento de pandemia no mundo todo? 30% da igreja está aqui. E a outra parte da igreja que está assistindo de casa? 15%? Aqui tem 15%. Eu não contei o número. Também não sou bom de matemática, mas tudo bem, obrigado. Então 15% está aqui hoje. E a outra parte? Os outros 85%, né? Contei certo, né? E os outros 85% dos irmãos? Eles também fazem parte do corpo, não é? Eles também são importantes para nós. Nós também nos preocupamos com eles. Nós também oramos por eles. Nós também gostaríamos que todos estivessem aqui. Mas como tratar de comunhão nesse momento difícil? Primeiro, irmãos, nós temos que entender, e isso nós já estamos conversando há algum tempo, que a comunhão não se resume somente ao domingo. O domingo é o resultado da nossa semana, de tudo que nós passamos. Hoje estamos aqui para partilhar sobre o que Cristo fez por nós na cruz, para nos lembrarmos, como o Chesco já nos fez essa lembrança, do que Cristo fez por nós na cruz. Irmãos, a igreja é e sempre foi o maior presente que poderíamos receber do nosso Deus. A igreja também é a herança que Jesus Cristo deixou para os seus seguidores. É o que ele deixou para nós continuarmos o que ele começou junto com os apóstolos. E nós temos que entender então que a igreja é muito mais do que o próprio domingo. Somos igreja todos os dias, em todos os lugares aonde todos nós estamos. Nós temos que entender que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E muitos dizem, não sei se você já ouviu essa frase, muitos dizem que a igreja é um pedaço do céu. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi, várias vezes. Mas eu não acredito que a igreja seja somente o pedaço do céu. Eu creio que a igreja, irmãos, seja a perfeita forma na qual Deus planejou na sua eternidade, para termos comunhão com Ele, na qual nós vamos começar aqui neste mundo, e nós vamos continuar, porque a comunhão ela não vai parar, nós vamos continuar pela eternidade. Então, é isso que eu acredito que a igreja seja. Porque a comunhão, nós entendemos que a comunhão ela é eterna. E muitas vezes nós achamos que a comunhão, ela vai começar no momento em que eu estou dentro daquele caixão. Na hora que eu morro, é que a comunhão com Deus vai começar. Mas a comunhão, na verdade, ela começa no momento em que nós realmente morremos. Mas para esse mundo. Morremos para os nossos pecados. Quando somos sepultados no batismo. Morremos para esse mundo, tornamos-nos uma nova criatura. A comunhão começa a partir dali. E a comunhão, ela é eterna. Porque a morte física, ela só é um momento físico, um momento que todos nós vamos ter que passar. Mas a comunhão, ela não se resume depois da morte física. Ela começa a partir da morte espiritual e se estende por toda a eternidade, porque nós somos eternos. Esse corpo material não é eterno. Isso aqui vai perecer, isso aqui vai ser destruído, mas o nosso espírito, a nossa alma, essa já é eterna. E a igreja, na qual nós fazemos parte, a igreja do nosso Senhor, é perfeita para nós exercermos então a comunhão. É o lugar perfeito para nós exercermos esse presente que Deus nos deu, que é a comunhão.
Você já deve ter escutado alguém dizer isso, ó. Presta atenção nessa pergunta. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso para você, ó. Se você não gosta de ter comunhão com os irmãos, como você quer ir para o céu e ter comunhão com Deus eternamente? Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Porque nós sabemos, a pessoa já deve ter dito isso para você, ó, você não vai para o céu sozinho não. Você não vai para o céu sozinho. Nós vamos juntos. E se nós não conseguimos aprender a conviver aqui, como vamos aprender a conviver na eternidade, nos céus, na presença de Deus? Porque nós, pela graça de Deus, não porque nós somos merecedores, nós vamos viver a eternidade com Deus, na presença de Deus. E se eu não quero ter comunhão com os meus irmãos aqui na terra, como eu quero ter comunhão eterna com Ele? Questões difíceis, né? São perguntas difíceis. Eu sei que são difíceis, porque é difícil para mim também. Principalmente, não somente pensar, mas falar sobre isso para a igreja. Porque eu sou tão humano como você e tão pecador como você. E é difícil falar de comunhão quando alguém nos machuca, ou estar em comunhão quando alguém nos machuca. Só que a gente tem que entender, e é uma coisa que eu tenho trabalhado em minha vida, que eu também posso machucar as pessoas. E as pessoas podem ter a mesma concepção sobre mim. Eu vou viver no céu com o Gustavo? Eu não quero não. Da mesma forma como eu já devo ter pensado, as pessoas já pensaram isso sobre mim também. É difícil, eu sei que é difícil. Porque eu sei que eu também não estou livre de machucar ninguém, também posso machucar. E eu sei também que muitos que estão aqui também já foram machucados por mim. E eu já machuquei muitos que estão aqui também. Mas qual é a conclusão que eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando? A conclusão, irmãos, que nós temos que chegar é que a igreja é um ótimo lugar para trabalharmos a comunhão. É um lugar perfeito que Deus criou para nós, fez para nós. Porque daqui nós vamos continuar na eternidade. Só que agora, como eu disse, na presença de Deus. E Deus já preparou um lugar especial, um lugar único, para que todos nós possamos ter a comunhão eterna, junto com Deus e com o seu Filho amado Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender que Deus não fez lugares diferentes. Deus não fez paraísos diferentes, céus diferentes. Eu vou para um lugar, eu não vou precisar ver a cara daquele irmão que a gente brigou. A gente vai tudo para o mesmo lugar. Deus fez apenas um lugar. E nós temos que aprender, por mais difícil que seja, é um desafio para mim todos os dias. Nós temos que aprender a viver em amor uns com os outros. Aprender a ter ainda mais comunhão uns com os outros. Mais amor, mais respeito, mais serviço com a igreja. Porque nós sabemos que aqui ninguém é mais especial do que ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós passamos pelo mesmo processo de conversão. Todo mundo passou igualmente. Todos nós somos iguais. Porque Deus trata seus filhos de formas iguais. Ok? Você crendo ou não nisso, é assim que Deus se revela através da sua palavra, na forma como Ele trata os seus filhos. E nós precisamos urgentemente promover comunhão, promover união entre nós como igreja. Eu sei que é difícil falar em comunhão em tempos de pandemia, mas nós podemos exercer comunhão, porque a comunhão ela não para. Mesmo com a pandemia. Eu ouso falar que a comunhão ela é essencial para o plano de Deus e para os seus filhos. É algo essencial. Nós temos hoje muitas ferramentas, graças a Deus, que podem nos aproximar, mesmo estando fisicamente distantes. E todos nós, inclusive eu, nós precisamos aprender mais.
ou seja, a buscar mais, a orar mais, a se importar mais, a ligar mais uns para os outros, a mandar mais mensagens. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio para todos nós. E é um desafio para mim também. É difícil? Sim, eu concordo que é difícil. Porque cada um de nós está lidando com essa pandemia de formas diferentes. Eu sei que para alguns está tudo tranquilo, tudo lindo, maravilhoso, mas eu sei que para outros a barra está pesando. Está difícil se sustentar a cada dia. Porque por mais que nós sejamos irmãos, cada um tem a sua vida, seu trabalho, e cada trabalho é diferente um do outro. Mas esse é o nosso desafio. Mas o meu conforto o nosso conforto, a nossa esperança está nas palavras de Jesus, quando Ele prometeu, antes de ir embora desse mundo, que não ia deixar os seus apóstolos sozinhos. Jesus confortou os apóstolos antes de ser preso. Jesus fez isso para trazer paz ao coração desses homens, que estavam aflitos, angustiados. Ué, ele está falando que vai embora? O que vai acontecer daqui para frente? E Jesus, no texto que nós vamos ler, está trazendo paz e conforto aos seus apóstolos, para mostrar para eles, a jornada não acaba aqui. Eu vou passar pela morte, mas a jornada para vocês ainda vai continuar. Vocês têm muito o que fazer. E Ele vai mostrar para nós, né? E Jesus vai mostrar para nós que a comunhão com Ele e com Deus seria eterna. E Ele disse para os apóstolos, não se preocupem, eu vou mandar o Consolador para vocês, para estar com vocês, para confortar vocês, que é o Espírito Santo. E Ele também disse, além do Consolador que eu vou mandar para vocês, eu também vou para um lugar, e vou preparar um lugar especial para vocês, para recebê-los no momento certo. Vamos ver esse texto? João 14, versículos de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Que palavras, né, de conforto e esperanças vindas do próprio Jesus. Não é, irmãos? E a pergunta que eu faço, e isso realmente aconteceu? Podemos ter esperança nisso? De que Jesus preparou um lugar especial para receber os apóstolos e para nos receber também? Sim, nós podemos ter esperança de que a igreja é um ótimo lugar para exercer a comunhão, porque nós sabemos, nós temos a certeza de que Deus já preparou um lugar especial, aonde vamos poder desfrutar da comunhão eterna entre nossos irmãos e principalmente com o próprio Pai e o próprio Filho. Como Ele mesmo disse: eu voltarei e os receberei, e aonde eu estou, vocês estejam também. Olha que coisa incrível, no mesmo lugar onde nós vamos estar, Jesus vai estar lá também. Você quer saber como é esse lugar? O apóstolo João vai nos contar um pouco de como é esse lugar. Eu ia ler o texto, mas ele é bem longo, e eu sei que já extrapolamos o nosso horário. Se você quiser anotar aí, Apocalipse capítulo 21,
versículo 1 a 27, até o capítulo 22, versículo 1 a 5. Eu ia ler todo esse texto, mas, por causa do nosso tempo, você pode ler com calma, e você vai ver a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Você vai ver um pouquinho de como é esse lugar especial. E João vai relatar o que ele está vendo e ouvindo. Ele vai falar o tamanho da cidade, o tamanho da muralha, como é composta a cidade. E isso é para nos trazer conforto. Isso é para nos trazer esperança de que esse lugar já está pronto para nos receber. Essa é a nossa fé. Nós temos que crer nisso. Então, se você quiser ler, leia com calma. Olhe os detalhes de como é essa cidade. Pode ter certeza que vai ser nada do que você já viu nesse mundo se compara ao que está nos aguardando nessa Nova Jerusalém. Mas eu quero deixar somente um versículo de Apocalipse que eu separei. Esse versículo eu quero ler com vocês, que é Apocalipse 21, versículo 3, para que a gente entenda como será essa comunhão eterna com o nosso Pai. Apocalipse 21, versículo 3, João vai relatar para nós o seguinte. Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Deus estará conosco nessa comunhão eterna, irmãos. Esse é o nosso conforto. O tabernáculo será os homens, porque nós estaremos com Ele. E nós, como povo de Deus, estaremos com o próprio Deus, e Ele será o nosso Deus, e estará conosco. Por mais difíceis que os dias estejam, nossa jornada eterna não termina aqui, não acaba aqui. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo, e como membros desta igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo, precisa continuar a exercer a comunhão, todos os dias. Esse é o nosso desafio. Pois é na igreja, como eu disse, é que começa a comunhão, que se estenderá por toda a eternidade. Você crê nisso? Você crê nessa comunhão eterna com Deus, o Pai, e com o Filho Jesus? 2 Coríntios 13, versículo 14, é o último texto para nós hoje meditarmos. Paulo diz em 2 Coríntios 13, versículo 14, e é o último texto que eu quero compartilhar com relação à comunhão. Diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que possamos ter um coração grato pela igreja na qual podemos exercer a comunhão, e que essa comunhão seja eterna, aqui e na eternidade. Oremos.